Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Cibele Andrade. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, Pedro Paulo. A professora Cibele, ela tem uma formação na área de Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora da Universidade de Campinas e tem trabalhado com uma série de temas relativos ao ensino superior. Essa é a sua área de especialização. E, em particular, no dia de hoje, nós vamos tratar de um tema que é realmente muito atual, que é a questão da inclusão social no ensino superior. Então, gostaríamos de começar com uma pergunta, Cibele. O que é inclusão social no ensino superior? O Brasil, como todos sabemos, é um país muito desigual. E isso aparece na inclusão da educação como um todo, no nível de formação das pessoas e, sobretudo, no acesso ao ensino superior. O meu trabalho foca particularmente a questão da renda familiar, então é a diferença entre os mais pobres e os mais ricos, e a cor, que também recorrentemente vem aparecendo nos estudos como um fator de menor inclusão pelo lado da população não branca. Bem, então, inclusão social significa os aspectos relacionados à renda das pessoas, à sua aparência, classificação racial, etc., e como isso pode estar influindo no ensino superior. Então, a primeira questão que eu queria fazer é, assim, o ensino superior brasileiro, ele é muito desigual, às vezes o acesso ao ensino por parte das pessoas devido à sua renda é muito desigual? É bastante desigual, Pedro Paulo. Apesar do crescimento do ensino superior ter sido imenso nos últimos anos, ele pulou de em torno de 1 milhão de vagas para 5 mil vagas em 15 anos. 5 vezes mais? 5 vezes mais. Em 15 anos? Sobretudo no setor privado. O setor público também cresceu, mas esse grande crescimento foi alavancado pelo setor privado. Apesar disso, temos menos de 20% da população de 18 a 24 anos, que seria a faixa etária adequada, esperada para estar cursando o ensino superior, matriculado nas faculdades e universidades. Então, seria lógico nós perguntarmos quem são os outros 80%, aonde estão, com que formação eles têm. E aí nós descobrimos dados tristes da educação no Brasil. Você tem, dos 80% que estão fora, você tem um grande percentual que não completou nem o ensino básico, que é fundamental. Quer dizer, 80% das pessoas não têm acesso ao ensino superior. Não tem acesso ao ensino superior. E alguns nem têm formação... Isso, aí você tem uns 30% desses que têm o ensino médio, então, teoricamente, do ponto de vista formal da exigência da escolaridade, ele poderia ter acesso ao ensino superior, então isso seria uma política de crescimento de vagas do ensino superior, mas você tem também um grande percentual que não completou o ensino fundamental. E algum deles nem a primeira fase do ensino fundamental, que é o primeiro ou quinto ano. Nos anos iniciais. Na nomenclatura atual. E aí, então, significa que há um processo que, imagino que em outros países isso já tenha sido feito muito antes, quer dizer, países desenvolvidos como Estados Unidos ou mesmo a Coreia conseguiram levar um número de pessoas para o ensino superior na faixa etária correta muito maior. Os sistemas são muito diferentes, né? Esses países que você citou, realmente eles têm um grande percentual dessa população no ensino superior. Mas, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, com um sistema bem diferenciado, que tem os colleges, que eles estão espalhados por todo o país, quer dizer, tem toda uma política de oferta do ensino superior que realmente possibilita esse acesso mais diversificado. Agora, difícil país que não enfrente alguma forma de exclusão no ensino superior. Os europeus, por exemplo, têm o problema das famílias migrantes. Então, atualmente, eles também têm essas questões e trabalham com isso, maior inclusão de crianças, nessa altura já são jovens, né? Jovens adultos que
não tem a língua inglesa como língua materna. Isso acarreta um atraso escolar e acarreta um menor acesso ao ensino superior. No caso aqui do Brasil, há uma correlação entre a renda dessas pessoas que estão no ensino superior e sua capacidade, sua possibilidade de acesso à escola pública, ou seja, as universidades públicas e as universidades privadas. Como é que nas suas pesquisas isso aparece? Essa correlação é fortíssima. Se você pensar a população brasileira dividida em 5 faixas de renda familiar, então os mais pobres são a primeira faixa, os mais ricos são a 5ª faixa, você tem da população de 18 a 24 anos, entre os mais ricos, 70% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Isso é um padrão de primeiro mundo. Se você olhar a faixa mais pobre dessas 5, você tem 70% que não concluiu, que não chegou no ensino médio, que nem atendeu o ensino médio. Então é interessante porque tem até uma simetria, né, entre os mais pobres, 70% estão bem atrasados na escolaridade, entre os mais ricos, 70%, o número é bem semelhante, o percentual tem acesso ao ensino superior. E aí, entre escolas públicas e privadas? Públicas e privadas, tá. Aí tem um comentário muito interessante, são evidências de pesquisa. É muito comum dizer que universidade privada é para pessoas... Os pobres estão pagando a universidade privada, enquanto os ricos têm acesso à universidade pública. É uma coisa que se reitera muitas vezes, né? Recorrente, na imprensa e tal. Isso não é totalmente verdade. Se você olhar por categorias de riqueza, baseado na renda familiar, levantada nas PNADs do IBGE, são dados robustos, feitos para o país como um todo, você vai encontrar uma parcela da população muito rica em universidades privadas. Porque as universidades privadas também são muito diferentes. Você tem universidades privadas muito caras e muito boas, e você tem uma parte de universidades privadas que, vamos dizer, a grosso modo, a gente diria que cumpre o papel do college nos Estados Unidos. Que ela está mais diversificada pelo país, ela está... tanto no interior, ela não está só concentrada na capital, ela possibilita... Dá capilaridade ao sistema. Exatamente, exatamente. E por outro lado, também, se você olhar dentro da escola pública, você vai ver que faixas muito pobres de renda estão na universidade pública, sim, está presente ali. E às vezes, nas faixas de renda de pobreza acentuada, está mais na pública do que na privada. Porque aí é uma situação que ou ele vai para público ou ele não vai. Então é interessante, grosso modo poderia se dizer isso, mas a verdade não está toda aí dentro da afirmação que pobre estuda em escola privada e rico estuda em escola pública. Um outro aspecto das suas pesquisas que eu creio que é muitíssimo relevante é a questão da racial, porque há também todo um movimento, por um lado, de tentativa de inclusão de pessoas por categorização racial, mas, por outro lado, existem outros grupos também muito bem argumentados da não existência de raças, ou mesmo de que as categorias raciais elas podem trazer outros problemas. Há sociólogos, há estudiosos que também vão nessa linha. Então, vamos começar o seguinte, perguntando se essas categorias raciais, ao serem aplicadas, ao estarem sendo aplicadas, se elas se apresentam realmente as diferenças na universidade, né, no acesso, no geral, para depois pegarmos algum caso mais concreto. Entendo. Primeiramente, seria importante explicar um pouquinho como que as chamadas categorias, que a gente falaria de diferenças de raça ou cor. Raça realmente não existe. Acho que isso a ciência já comprovou fortemente que raça não existe. Não se encontram indícios de diferenças pela cor da pele ou pela origem da nacionalidade entre as populações. Isso eu acho que é um assunto superado. Agora, existe diferença de cor?
Existe. Na aparência das pessoas, existe. O que é dito? Que isso pode ser foco de preconceitos e diferenças e tal. Bom, deixando um pouco isso de lado, qual é o dado objetivo que temos? O IBGE levanta essa informação da população. E ele levanta de que forma? É uma informação autodeclarada. É autodescrição. A pessoa diz, eu sou isso ou eu sou aquilo. Então, esse é o primeiro ponto para se compreender. Ela se enxerga assim. Eu sou pardo, eu sou negro, eu sou branco, as opções são indígenas e o amarelo, que seria o asiático, né? Então, ela afirma isso sobre ela mesma, ela se enxerga dessa forma. No Brasil, por conta de uma grande herança que tivemos do período escravocrata, você tem uma grande associação entre pessoas não brancas, como chamamos, que seria a soma de negros e pardos, porque na verdade negros mesmo é um percentual muito pequenininho, são 5% da população. Então, quando em geral a gente vai estudar acesso ao ensino superior, tal, não é de negro que está se falando, é pardo, é não brancos, que são pardos e negros. Aí sim você tem um volume de metade e já está passando, porque como o processo de miscigenação é contínuo, esse percentual era menor do que os brancos, ele foi crescendo, ele igualou, atualmente já ultrapassou. É que, na verdade, aí há uma questão, quer dizer, os pardos serem categorizados junto com negros e não com brancos é que é uma coisa arbitrária, né? Porque por que uma categoria seria juntada com outra e não com a outra? Mas, independente disso, também o argumento... Concordo com você plenamente. Eu acho que é de uma delicadeza enorme lidar com essas questões e muitas pesquisas e outras formas de associação ainda devem ser feitas. Mas como isso se reflete, deixando esse lado, de lado? Então, no Brasil, o que acontece? Você tem uma associação muito forte entre descendentes dos negros, que hoje em dia seriam pardos pelo processo de miscigenação, com as categorias mais pobres da população. Há uma mistura. Então, essas coisas estão imbricadas. Quando você olha esses dois fatores isoladamente e compara, você percebe que o fator pobreza é muito mais forte na exclusão do que o fator raça ou cor da pele. A situação econômica é o mais importante. É o preponderante na exclusão social. Só que como se confluem as pessoas que são descendentes dos escravos, que estavam naquela situação mais abjeta, então as duas coisas se juntam. Agora, no caso justamente dessa tentativa de inclusão, os benefícios, não só, os benefícios podem ser muitos. Então eu queria falasse um pouquinho sobre os benefícios da inclusão. Porque os benefícios são, é lógico, são diretamente para as pessoas que estão sendo incluídas. Uma pessoa que tem baixa renda conseguir ter uma educação, uma inclusão, para ela é um benefício muito grande. Mas também há os benefícios para as outras pessoas pelo convívio com uma diversidade muito maior. Então, queria que falasse um pouquinho sobre os benefícios dessa política de inclusão que ocorre em muitas universidades, inclusive aqui na Unicamp. Tá. Eu não tenho nenhuma pesquisa com esse objetivo de avaliar o impacto da inclusão. Isso é uma coisa que está no panorama aí do núcleo fazer, mas não está sendo feita. A gente iniciou uma avaliação dos programas da Unicamp, mas eles ainda são recentes para poder falar. O que você está falando em termos de avaliação chama impacto. Quer dizer, o quanto isso mudou. Era como se você conseguisse olhar duas populações iguais em termos de cor da pele, local de nascimento, moradia, sobretudo renda familiar. Uma teve acesso por algum programa, de alguma forma, e a outra não. Qual é o impacto disso? Né? Uma pesquisa cuidadosa olharia dessa forma. E não só assim, aqueles que entraram melhoraram. Sim, mas quanto em relação aos outros? Uma pesquisa cuidadosa teria que ter esse desenho. Não temos isso ainda. A ideia do benefício da diversidade é um argumento muito forte americano e que acho que adotamos, que a diversidade em si traz benefícios culturais. E eu acho um argumento muito válido, ele foi bastante adotado no Brasil, mas tem origem nos Estados Unidos. E aí, no caso das políticas que temos aqui na Unicamp, gostaria que falasse um pouco, porque esse programa ele é visto no Brasil inteiro e nem todos conhecem as políticas de inclusão aqui. Ótimo.
são muito interessantes e é um prazer falar sobre eles, porque são inovadores em termos de Brasil e até em frente a outros países também. Hoje mesmo, agora de manhã, estávamos tendo um seminário que participam vários países e eles me convidaram para participar dessa pesquisa porque eles têm imenso interesse em saber tanto o formato como os resultados, o andamento, a implementação dos programas da Unicamp. Atualmente temos 2, um mais antigo, que é o PAAS, ele tem mais de 10 anos e ele é dentro do próprio processo do vestibular, então é muito importante que se frise, não são cotas, não existem vagas reservadas para nenhum tipo de população, nem por fator de riqueza, pobreza, nem por fator de cor da pele ou raça. Todos concorrem ao vestibular igualmente, mas alunos de escola pública ganham uma pontuação a mais. Escola pública aí está como uma proxy da renda. Então, você não levanta dados de renda, mas você deduz que escola pública é de uma população que veio tendo menos favorecimento na educação. E uma pontuação menor por conta da cor da pele autodeclarada. Isso está totalmente coerente com aqueles indicadores da pesquisa que eu te disse, que entre os 2 fatores, o renda é o mais determinante. É o mais determinante, né? Esse programa é muito interessante, está vindo com muitos resultados, ele tem sido acompanhado, inclusive o desempenho desses alunos durante o curso, e ele tem sido adotado com muito sucesso. O segundo programa é bem mais recente e, digamos assim, bem mais inovador, porque ele altera muito mais as estruturas tradicionais da universidade, a oferta tradicional da universidade, e ele se chama Profis. Ele é voltado para alunos de escola pública da região de Campinas, do município de Campinas, né? A intenção é trazer de cada escola pública o melhor aluno de cada uma delas para vir estudar na Unicamp. As escolas públicas são muito diferenciadas. Você tem boas, médias, muito ruins e tal. A ideia é que o melhor aluno de cada uma dessas escolas... Pelo critério do Enem, a nota do Enem. Exatamente. Ele teve um esforço pessoal e isso... não bem que isso será recompensado, quer dizer, isso demonstra uma potencialidade desse aluno desenvolver. Então, é como se dissesse assim, olha, o vestibular... Tá bem, ele está aí, ele existe, ele seleciona, o fator mais importante dele é que ele é indiscutível em termos de, como se diz? Mérito, a busca de... ele é baseado no mérito, mas ele é indiscutível em termos de, quem entrou foi favorecido por favorecimento mesmo. Não teve nenhum favorecimento. Esse é um grande mérito dele, né? A Unicamp praticamente não responde a processos na justiça questionando o vestibular, né? Então, ele tem problemas, ele tem críticas, as ideias evoluem, mas cuidado em mexer nele, porque ele tem méritos muito grandes, sobretudo do ponto de vista da confiabilidade nesse sentido. Agora, o que a gente podia diferenciar? O vestibular do método do Profis, por exemplo, que também é uma seleção, não são todos os alunos de escola pública que vão ver, ele será o primeiro, segundo a nota que ele tirou no Enem. Qual o argumento, qual é a teoria que está por trás disso? No vestibular, você tem o conteúdo que o aluno consegue responder naquele momento. Então, se ele veio com uma bagagem grande desde pequeno, se ele teve um apoio da família, se estudou em escola pública, se teve possibilidade de cursinho e tal, ele vai se desempenhar melhor, né? Porque você está olhando para aquele momento. O outro argumento é que esse menino pode não ter toda aquela bagagem naquele momento, mas ele ter um potencial para aprender e se desenvolver, permitindo a ele condições adequadas. Então, o Profis é muito mais nessa outra linha de raciocínio, né? O programa está aí há 2 anos, a nossa avaliação pretende olhar desempenho, impacto e tal, que são resultados que poderemos falar um pouco mais
A longo prazo, com certeza. No momento, em termos da implementação, da receptividade do programa está sendo muito, muito positivo. Olha, professora Cibele, eu tenho certeza que o nosso público ficou muito satisfeito em saber não só do geral da inclusão social na universidade, mas especificamente que existem atividades em curso, por exemplo, aqui na Unicamp, nessa direção. Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua disposição de estar conosco hoje no programa Diálogo Sem Fronteira. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Estou sempre às ordens. E convido a todos, então, ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.